Pode Simas. E hoje, antes de começar o episódio, a gente tem um aviso muito importante sobre a AV2, que é a segunda chamada da prova. Ela deverá ser pedida até a quarta-feira, tá? O pedido vai ser feito pelo site, vocês entram pelo site da escola lá e o documento que comprova a sua fala deverá ser anexado, seja por foto ou PDF. O tema de hoje é o Dia das Mães. A gente vai começar com algumas perguntas para a professora Carol. Professora Carol, qual é o seu momento favorito do dia com seus filhos? Um momento favorito com as meninas é difícil ter um momento, né? Mas é um momento que a gente tem pela manhã, antes de cada um ir para as suas responsabilidades, o café da manhã, né? Que eu faço e aí a gente tem esse momentinho que a gente vai só se encontrar no final da tarde, né? Então, no dia, o momento favorito é esse do café da manhã. Momento de sentar na mesa, refletir um pouco, conversar. Conversar um pouquinho. É isso. A nossa Sua família, rotina. nós, assim, considera a hora de comer sagrada. Ela sentou, deixa selar, deixa tudo e vai comer. Lá em casa não tem isso não. Conversa, coloca o que a gente tá pensando, o que aconteceu no dia a dia. Como a senhora descobriu que seria mãe? Ixi. Eu sou mãe 3 vezes, né? Sou mãe de 3 meninas. Um adolescente, um anjinho e a minha caçula, que a gente chama de bebê arco-íris, né? A Flor, que é adolescente, eu descobri que estava grávida, eu já estava com 5 meses de gravidez. Então, a Flor foi um susto. Eu tive um acidente de moto e quando eu cheguei no hospital, né, passando mal, e aí quando foi fazer os exames e tal, foi quando eu descobri a Flor. Foi assim, eu cheguei no hospital, aí a mulher perguntou como é que foi o acidente, eu passando mal, e aí perguntou se eu estava grávida, eu não. Até então eu não sabia nem que eu podia engravidar, porque eu tenho um ovário policístico, né? Então quem tem mais dificuldade. Então na minha cabeça eu não podia engravidar. E engravidei 3 vezes. Mas aí, quando eu cheguei lá passando mal, e aí começou a fazer os exames, a médica perguntou se tinha possibilidade de eu estar grávida e eu disse que não. Falei, tem certeza? Aí eu tinha o quê? 23 anos. Eu disse não também, né? E aí, quando foi fazer outros exames mais específicos, a Flor estava lá. Aí quando ela falou, se você tá grávida, sim, vamos fazer a ultrassom? Aí foi fazer a ultrassom para saber a gravidez. Ela fez, você tá grávida, sim, quer saber o sexo? Ou seja, de Flor, da minha primeira, que hoje tem 16 anos, eu fiquei 3 meses grávida. Né? Foi intenso. Da Cora, que é o meu anjinho, já foi... Assim, primeira semana eu já sabia que estava grávida, porque eu já conhecia os sintomas, né? De Flor, eu não parei de menstruar, que hoje a gente sabe, a professora de biologia de vocês vai explicar, a gente sabe que algumas pessoas têm alguns sangramentos que não é menstruação, mas a gente que não sabe acha que é, né? Então eu fiquei esse tempo todinho com a Flor lá guardadinha. Medo desbloqueado. Não, agora eu fiquei preocupada. Tem nem possibilidade disso acontecer, mas eu fiquei preocupada. E olha só. Eu não vou ver porque eu não faço essas coisas. Tá de outro motivo. Justamente. Pois é, não vou dar aqui, não tem. Dá certo. Da Cora, que é meu anjinho, né? A Cora faria 10 anos esse ano, né? Foi em 2015. E aí eu já sabia mais ou menos sintomas, né? A internet já estava mais... não, divulgada, assim, a gente tinha mais acesso, porque de Flor a gente já não tinha tanto acesso, apesar de ser 2009, não tinha tanto acesso, mas de Cora já tinha mais acesso, então eu já sabia mais ou menos, então na primeira semana eu já sabia que estava grávida. Foi uma gravidez difícil de Cora, né? E aí a Cora, que é o meu anjinho, ela nasceu com múltiplas malformações, então ela só viveu 18 dias, né, meu anjinho, e depois voltou a ser anjo. E ela, a Inaê, que é a minha caçulinha de 4 anos, né, que a Grazi conhece, a maioria da escola conhece a ela. A ela também foi rápido que eu descobri.
Então, da ela foi a gravidez mais tranquila que eu tive, assim. Eu tive os enjoos, mas foi a gravidez mais tranquila. E aí ela chegou chegando. Eu descobri que estava grávida, passou a gravidez e na hora do parto foi eu chegar no hospital, a bolsa estourou lá na recepção do hospital mesmo. Ela chegou chegando. Então eu sou mãe 3 vezes, né? Eu descobria. E aí quando a gente é mãe, a gente descobre que a gente é 3 mães diferentes, né? No caso, a gente é uma mãe para cada filho. Não existe a mesma mãe para todos os filhos. Cada filho tem uma mãe, tem um jeito de lidar com a mãe. E é isso. Gente, vamos para as próximas perguntas. O que você espera ensinar para os seus filhos? Por ser mulher, né, a gente vive num mundo assim que as mulheres não têm muitos privilégios, não é muito fácil o mundo para as mulheres. Eu tento ensinar elas a ser fortes, né, a não precisar das pessoas mais do que o necessário. E aí, o que eu tento ensinar para elas é ser forte, ser independente. Eu acho que eu tô conseguindo, porque a pequenininha até jiu-jitsu tá fazendo já. Tem que esconder os objetos pra ela não querer meter um jiu-jitsu do Mas é bom, porque assim, eu posso falar por mim mesma, eu sempre falo, mesmo a idade que eu tenho, realmente a gente vive numa geração hoje, é um mundo que a nossa geração em si, alguns estão perdidos, porque olha a forma como a gente vive hoje em dia. As pessoas, o comportamento de muita gente. Eu como professora, né, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre essa questão de geração. A gente é sujeito do nosso tempo. Então, quando a gente fala que a geração de hoje está perdida, a geração de hoje é pior que a de antes, parece até que a de antes não tinha problema. E, na verdade, todas as gerações têm os seus benefícios e os seus problemas, né? Então, cada um é sujeito do seu tempo. Eu acho que hoje a gente consegue enxergar mais, né? Tem mais possibilidade de enxergar os problemas, de enxergar as violências, e aí a gente fica mais alertado em relação a isso, que antes não tinha, né? Mas a violência contra as mulheres sempre existiu. Hoje só é mais visível. Sim, hoje a gente tem mais acesso às informações. E qual foi o maior desafio enfrentado na sua maternidade até o dia de hoje? O maior desafio, na verdade, maternar, né, ou seja, ser mãe não é difícil. O difícil é lidar com os outros ao redor da maternidade, né? Ou seja, a falta de respeito com as mães, a invisibilidade do trabalho feminino, do trabalho materno, que é difícil. Porque o cuidar e o educar um filho não é a maior dificuldade, de jeito nenhum. É o maior presente que a gente pode ter. Obviamente, nem todo tempo são flores, nem todo tempo são alegrias, mas é o menor dos problemas. O maior dos problemas é os outros, é o julgamento dos outros, é a falta de respeito com o seu modo de maternar, porque todo mundo tem opinião sobre o jeito que você deve maternar, né? A falta de apoio das pessoas, não ter rede de apoio. Eu acho que difícil de maternar é isso. Não lidar com os filhos, não, na verdade. As pessoas só querem dar pitaco, mas não querem ajudar. Você é mãe, é pitaco. Todo mundo tem uma teoria sobre como deve ser mãe. Até ser mãe. A próxima pergunta é: qual foi o momento mais engraçado ou inusitado que já viveu com seus filhos? O momento. Meu Deus. Pegou essa aqui. Engraçado. Eu acho que não pode falar. Porque quando a gente descobriu que eu estava grávida dela, a Flor queria ensinar umas palavras que não eram muito apropriadas para ela. Ela queria que a primeira palavra
que a ela falasse fosse... E foi uma das primeiras palavras que a ela falou. Não. Né? E aí, eu como mãe, eu tinha que fazer a Kátia, né? Fazer a séria para explicar para ela que ela não pode falar isso em público. Mas por dentro eu tava morrendo de rir, porque a menina falava mamãe, papai né? E quem ensinou foi a Flor, a irmã mais velha. Bom caminho. Já tá sendo um exemplo. Né? Foi uma das coisas mais engraçadas, além das várias outras. Tem algo que a senhora gostaria de ter descoberto de ser mãe? Algo. Essa questão do julgamento mesmo, que eu gostaria de ter descoberto, porque hoje em dia, até hoje, quando a gente vai falar sobre maternidade, o pessoal romantiza demais a maternidade, né? Não é tudo maravilhoso, é lindo, puerpério, que é depois, né, que o bebê nasce. Ninguém fala desse momento do nascimento da mãe também, que é o nascimento do bebê e o nascimento da mãe, né? E aí um monte de gente quer visitar você tá toda malamanhada, com a olheira por aqui, provavelmente não tomou banho durante o dia todo, porque não dá tempo, e as pessoas não entendem isso, ou fingem que não entendem, ou escondem que isso existe. Ou seja, existe um momento que você está reconhecendo aquele sujeito que é um estranho para você, ficou 9 meses na sua barriga. Mas quando nasce é um estranho para você e você é um estranho para ele. Então vocês têm que se reconhecer. É uma falácia, ou seja, é uma enganação você dizer que você já ama aquele sujeito de todos os modos, com todas as forças. Você ama, mas esse amor também é construído. Quando ele nasce tem um amor, né? Que é o amor do nascimento, da concepção. Mas quando esse sujeito está ali, que é um outro sujeito que você vai criar, que vai ter parte de você, né, da sua personalidade, você vai construindo o amor com ele. Ele está te reconhecendo, ele reconhece só a tua voz, ele reconhece só o teu cheiro, enfim. Mas ele não sabe quem é você. Então, tem esse momento de reconhecimento e as pessoas escondem esse momento de reconhecimento entre mãe e filho, né? E as pessoas acham que não, nasceu, aí a mãe tem que estar perfeita, feliz da vida, porque a criança está lá, e muitas vezes a gente não está feliz da vida, porque ainda está sentindo dor, né? Ainda está com os hormônios lá, muito louco, né? Ainda está vivendo aquele momento, e aí isso ninguém diz. Pensa que saiu da maternidade, tá? Tem que estar linda, e o bebê lindo também, isso não acontece, não existe. Ou seja, a sociedade ela tem um modelo de ser. Sim, é uma padronização, a imagem da maternidade, tanto que na rede social o que vende é isso, né? A mãe perfeita, a mãe que faz pão, eu não sei fazer pão, a mãe que faz bolo, eu só faço um bolo de saquinho. Não, aquele bolo que vem no saquinho, bota lá com o ovo e já mexe, não aquele bolo que vai... Você bota o açúcar, bota o Eu pensei que ela disse aquele tipo de mãe assim. Mãe, vai comer bolo. Pega dinheiro, vai lá comprar. Também seria bom se eu tivesse esse dinheiro para. Mas como eu não tenho dinheiro, aí é mais fácil comprar o bolo do saquinho e fazer, né? O bolo de massa pronta. Essas coisas. Mãe prática. E assim, as pessoas têm que ser práticas, porque a gente não tem. Cadê o momento? O momento do bolo. O momento com a criança ali, meu primeiro bolo, eu fiz o quê? Foi na farinha de trigo. Não, mas eu tenho um momento. As meninas sabem fazer biscoito, sabem fazer salgadinho de queijo. É o momento, a massa lá, faz o salgadinho de queijo. A gente faz argila, a gente faz massinha com farinha de trigo. São outros momentos. Argila aí a gente vive. Puxa, de como e não tem barro não na tua casa. Só tomar Era no barro, na areia, fazer aquele bolinho lá, roubava as flores. Bolinho de barro.
flor. Não, Eu adoro. Botar as flores. Ainda botar mais cinza, aquela branca. Né? que a gente acha. eu ia falar outra Mulher. Melhor. Enfim, professora Carol, você já se sentiu julgada como mãe? O tempo todo. Julgada o tempo todo. Ó. Quando você é mãe, se você escolhe ficar em casa com a criança e não ir trabalhar, você é julgada. Se você escolhe ir trabalhar, viver sua carreira e colocar os filhos na creche, você é julgada. Por exemplo, a minha caçula agora está numa escolinha integral. E quando eu decidi colocar ela na escola integral, o que eu escutei, coitada da menina, vai passar o dia todo na escola. Mulher, não faz isso não. Tá judiando da bichinha. E a menina adora a escola. Ela não gosta quando falta aula, ela não gosta quando não tem aula. Ou seja, não tem ninguém judiando dela. Às vezes, se eu deixar com a babá em casa, é mais fácil dessa babá judiar do que eu deixar numa escolinha. Né? Na escolinha ela está desenvolvendo, não está assistindo, não está com tela assistindo TV o tempo todo. Né? Não está só interagindo com uma pessoa só, está interagindo com outras crianças, ou seja, criando o convívio social dela. Então, assim, a gente é julgada. Se eu escolhesse deixar com a babá, era julgada. Se eu escolhesse botar na creche, que foi o que eu escolhi, né, na escolinha, fui julgada do mesmo jeito. Eu trabalho na escola integral, eu sou julgada porque eu trabalho na escola integral, então minhas filhas ficam jogadas no mundo. Não fica, porque uma está no integral, a outra está no outro. E aí, se as pessoas não têm o que julgar, que as minhas filhas não estão jogadas no mundo, julga porque as filhas vivem presas na escola, porque a mãe tem que trabalhar o dia todo. No caso, sempre inventa alguma situação, alguma coisa pra criticar, pra ajudar. Nunca olha o lado da mãe, né? Não, de Só jeito nenhum. procura defeito. Até quando não tem, inventa. Inventa defeito. O defeito tá sempre ali. Eu acho A que mãe já nasce com defeito. Eu acho que se o defeito não tá na mãe, assim, a gente como mãe, a gente sempre pode falhar ou errar, porque a gente é humano, né? Sim, Eu falei isso por conta que minha mãe, ela foi uma mãe solo, e é muito fácil a gente querer julgar a pessoa sem saber da história. Não se põe no lugar. Às vezes a pessoa é mãe, ou tem muitas vezes que nem a mãe quer julgar a pessoa sem saber o que passa. massa. Eu acho isso muito, assim, falta de senso da pessoa não saber da história e já chegar lá querendo dar palpite. Normalmente quem fala, quando eu tiver meu filho, isso não vai acontecer. Cospe pra cima. O cuspe vai bem na cara. Isso não... Sempre se peca, porque a vida real é outra coisa. Eu vou lá. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu não teria, se eu fosse mãe, que eu pretendo não ter, é aquela questão da comparação do filho. Comparar. Isso mexe muito com o filho. Eu falo isso porque, pra mim, eu acho ruim. Sim. Acho que as pessoas não devem ser comparadas. Ficar comparando, meu filho é tipo mais velho, é mais inteligente, ou então mais novo, ele é mais quieto. Ou filho de fulano é assim. Aí acaba desmotivando o ferido também na personalidade, a pessoa se recata mais, então se restringe de certa forma. Eu acho que você coloca no sujeito uma personalidade que às vezes nem é dela, né? Porque se você tá comparando, tipo, fulana é muito tímida, porque o outro tem a mesma idade e não faz a mesma coisa. A minha filha mais velha, por exemplo, as pessoas têm essa tendência a querer comparar ela com outras adolescentes, né? Porque ela, recentemente, a gente está investigando o laudo e o diagnóstico de autismo, né? Ela tem todas as características e aí a gente está formulando esse diagnóstico para ela ter o laudo, né? É um fato, mas não é de direito ainda porque não tem o laudo. Mas o tempo todo ela é comparada com outras adolescentes porque ela não é o adolescente de 16 anos que as pessoas esperam. Que é aquele expansivo que quer sair para todo canto. Ela é a adolescente do jeito dela, né? Ser todo mundo igual na sociedade. Padronizar, né? É mais fácil, seria mais fácil se todo mundo fosse padronizado, né? Mas não é. Mas não seria bonito. A beleza do ser humano é a individualidade, as identidades, sim. Diferenciado. A senhora acha que existe uma cobrança social sobre como deveria ser? Sim, existe. A cobrança, ela existe o tempo todo. De
como você deve, como você pode, o que você deve fazer. Tanto que as pessoas hoje em dia vendem manual, né? Manual de maternidade, manual de educar crianças. Tem essas padronizações, as pessoas acham que deve ter um jeito certo. E o jeito é o jeito que você consegue, né? O seu jeito é o jeito possível. Hoje em dia tem muitas influenciadoras que quando viram mãe já fazem o tempo como deve se comportar com o filho e tudo. Eu acredito que não, cada pessoa tem seu jeito de educar, apesar de alguns não serem certos, serem muito extremistas. Ou ser permitido demais, né? Então, acho que deve ser um meio termo. Um equilíbrio. Certas situações devem ser duras, outras devem ser mais leves. Eu acho que hoje em dia tem muita confusão entre educação positiva, né, que é o que as pessoas pregam hoje, com educação permissiva. Acho que as pessoas não entenderam muito a educação positiva e aí termina construindo a educação permissiva, né? Ou seja, deixando o adolescente, a criança não pode se frustrar, né? Não pode ouvir não pode ter decepções, e a vida é cheia de decepções. Se a gente não consegue colocar isso, não consegue mostrar que a vida é isso, ou seja, que você é um ser humano, que todos são seres humanos, que ninguém precisa gostar de você o tempo todo, né? E você também não precisa gostar de todo mundo o tempo todo, né? Então, ser uma coisa que os outros esperam. Só ser uma pessoa certa. fazer o certo, respeitar o outro, o espaço do outro, e você ser respeitado, acabou. Tá bom? Se todo mundo entendesse isso, o mundo seria melhor. Não ia ter garrafa da Stanley voando. A Stanley vai rodar. Mulher, para, que tá feio, como entender. Cadê o copo inteiro do balada? Aqui. A simulação do copo dele. A simulação desse copo é o melhor. Mas não joga em mim não, joga nos outros. Ei, é bem que o copo está falou assim, ó, tu não trisca não. Tá bom, Meu gente. Deus. Parou, cancela. Não, e ela ficou o copo. Essa nem eu não esperava do copo Stanley, nem eu. Parou. Vamos lá. Próxima pergunta. Foco. Deixa eu ler. Ela não deixou eu ler, não. Qual deve ser o principal pilar de uma mãe? Nossa. Principal pilar de uma mãe. O que seria pilar nessa pergunta? Assim? Eu acho que seria algo a qual a gente se agarra, que tem aquele princípio. Então, no caso, o pilar seria qual princípio, né? Pilar, assim, pilar também é aquela pessoa que é o pilar da casa, né? A família, aquela que é a base de tudo. É como Sim, se fosse uma quem aliança. você se espelha, né? Sim. Eu, como mãe... Ui, eu bati no breguês aqui. Eu, como mãe, eu me espelho muito, assim, obviamente que não foi uma mãe perfeita, mas foi a mãe possível, que não é, né? Porque minha mãe não morreu, minha mãe, ela é muito presente na minha vida, apesar de morar longe, mas eu me espelho muito no modo como a minha mãe me criou para criar minhas filhas, né? Como uma mulher forte, eu também sou filha de mãe solo, né? Então, a mulher forte, a mulher determinada, que a minha mãe é, até hoje, eu posso colocar como o meu pilar, né? Ou seja, e aí, como princípio, a força, a dignidade, a determinação, é uma coisa que eu admiro muito, né? Mais alguma pergunta? Aproveitando que a senhora está aqui, a senhora é mãe, né? Qual a dica que a senhora deixa aqui pra gente presentear a nossa mãe nesse dia tão especial que tá chegando? Não dê correr de cozinha, só de Pano de prato. Pano de prato. Especial. Eu, sendo mãe, eu jogava na cara de vocês. Depende da mãe. No momento que eu tô agora, eu já falei pra minha filha, eu quero, porque é caro e a gente usa com frequência, eu quero roupa fitness, né? Porque eu estou no momento mãe fitness.
Focada. Já dei a dica. Disse até os lugares que elas podem comprar. Ainda tem que escolher. Mas é claro. Porque vai que vai comprar de um lugar que, primeiro, eu sou uma pessoa grande. Tem que ter a roupa que cabe em mim. Não tem. O 20 ainda fica transparente. Tu vai fazer um agachamento, a bunda aparece. dia desse lá, Né? pode escolher outro dia. Então, melhor não. E aí tem que ter o custo-benefício. Né? E aí depende do estilo da mãe. Tem mãe que gosta de joia, tem mãe que gosta de perfume, sabonete não, nem creme não, né? Tem mãe que gosta de determinadas roupas. Tem que, se você convive com a sua mãe, olhe para ela, enxergue ela, veja, né? Que é o que a gente conversou no início. Às vezes nem os filhos enxergam a mãe, né? A mãe tá lá o tempo todo, mas o filho não para olhar para a mãe, para perceber do que ela gosta, né? Às vezes a mãe nem precisa de uma roupa nova, né? A mãe talvez queira mais ter um momento que foi construído por você, sei lá, um café da manhã que você fez para ela. Não precisa ser algo caro. Não. E mãe é um bicho que você agrada com muita facilidade, né? Então, se você mostra que você fez com amor e pensando nela, qualquer presente é presente. A minha mesma, ela adora joia. Eu gastei um Olha, rim. tá vendo? Eu gastei um E rim tu? pra comprar uma pra ela, mas eu acredito que é uma forma de amor. Tá Presentear. Dá meu vídeo É. só com dois, já pensei. E tu vai dar o quê pra tua mãe? Essa que queria copo. Tá. Ela disse, mas é mentira, ela não quer copo. Então, eu acho que foi isso. O Centro Educar Mais, professor Dimas Simalinas. E o Pode Cima agradece pela honra da senhora ter aceitado o nosso convite de Também participar. agradeço. Foi muito bom. Foi de gincana. Pausa. Vamos lá. Próximo desafio. Vai na sorte, porque dá pra aí. Oh, meu Deus, faça a boneca dormir. Chora, bebê. Chora, bebê, chora. Tô tentando ficar séria, a outra boca não acaba. É a bunda da menina aparecer. A bichinha dormiu. Ó, não pode botar a bichinha pra dormir assim não, fica sufoca. Tem que botar ela pra dormir de barriguinha pra cima, tá? Pronto. Bora, próximo. Eita, esse é grande, né? Só papel. O bebê engasgou. Ô, bebê! Pelo amor de Deus! A mãe sofre. Só botar a boca agora, que até a boca que não tem. Achei que dá uma batidinha aqui, ó, com o bichinho desengasgado. Matou o boneco.